Olá, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável recebe na edição de hoje o João Arthur Quaresma, porta-voz em Relações Corporativas e gestor ESG da Verde e Azul Urbanismo, empresa de Santa Catarina que desenvolve várias ações na área da sustentabilidade. A entrevista se justifica porque você sabe que o Planeta Brasil Sustentável tem a intenção de divulgar projetos, iniciativas, pesquisas, pessoas, empresas que fazem várias ações alinhadas com os 17 ODS e com a Agenda 2030. Então eu tenho o prazer aqui de receber o João. João, muito obrigado pela tua presença, é uma honra te receber aqui, poder apresentar as ações da empresa nessa área e que as ações sejam replicadas por outras empresas do segmento da construção civil, né? João, vamos lá para as perguntas então? Ô, João, eu queria começar te perguntando o seguinte. A Verde e Azul traz o conceito de integração com a natureza, né? É a mesma coisa que conceito banho de floresta, outro conceito que vocês usam. Eu queria que você explicasse um pouquinho, João, esse conceito banho de floresta e integração com a natureza e o que vocês pretendem com essa proposta exatamente. Ok, bom, primeiro a gente agradece aí o tempo, né, de qualidade dedicado para a empresa, né, e para nós, para poder ter essa voz, essa fala é muito importante, né, ter espaços que realmente têm essa consciência em nossa sustentabilidade. Prazer é nosso, Em linhas gerais, tá, Aurélio, o que a Verde Azul Urbanismo, uma empresa que nasce com 2 anos, mas ela tem 100 anos de história, tem uma ancestralidade na região de Tijucas e Porto Belo, o propósito da empresa é ter uma ocupação e consciência de um espaço para as pessoas, né? Então, o nosso propósito inicial é que a gente tenha um bom aproveitamento em termos de tempo, qualidade, serviço, saúde, para as pessoas num ambiente que hoje a gente tem uma área de 4.300.000 metros quadrados, com um entorno de Mata Atlântica, a gente tem uma preservação de 1 milhão de metros quadrados. Então, assim, o propósito é que as pessoas se integrem à natureza. E não o contrário, né? A gente não parte da premissa de desocupação de uma mata nativa ou de uma área onde você elimina a fauna e a flora para ter um crescimento de uma outra espécie, por assim dizer, né? Então a gente procura integrar a comunidade, a sociedade, as pessoas, principalmente nesse momento pós-pandêmico, né? Que as pessoas estão tendo uma consciência maior em relação ao que é viver e a tal da qualidade de vida. O banho de floresta, na verdade, né? É um estudo, uma metodologia que acontece no Japão já desde os anos 90. Tá? Alguns estudos que foram realizados no Japão com cientistas e terapeutas, eles observaram que o comportamento humano numa região próxima à floresta, a vivência na floresta, o oxigênio, o líquido, o ozônio, o contato primitivo com a natureza, em termos neurológicos, em termos comportamentais, em termos fisiológicos, em termos emocionais, melhora a qualidade de vida do ser humano, né? Então isso no Japão é muito recorrente, inclusive, como terapia, né? As pessoas caminham na floresta, né? Não é um trekking, não é um passeio, é uma prática de saúde. E tá? Nas capitais, as grandes cidades do Japão têm isso já como uma coisa rotineira, né? Grandes parques muito bem construídos, próximos de grandes centros urbanos, então já é um hábito já da cultura japonesa, né? Exatamente. Inclusive, assim, eu vou até voltar só sobre um pouquinho. O conceito da empresa Verde e Azul Urbanismo, na verdade, vem de uma linha de arquitetura urbanística dos anos 60, dos anos 70, tá? Que ela foi desenhada com o propósito de resgatar a mata nativa, a vegetação nativa, a flora nativa, através das linhas azuis das águas, com o entorno recebendo, né, uma aproximação da vegetação, através dos pássaros, através das palmas. Esse conceito hoje, né, da arquitetura verde e azul, ele está muito recorrente na Coreia do Sul, na Espanha. Você teve uma ocupação em grandes centros, por mais incrível que pareça, no momento pandêmico, onde você não tinha circulação de veículos de pessoas, onde resgatou-se através de viadutos, ou de ruas, ou de áreas de circulação, o entorno de uma vegetação nativa que ela, tendenciosamente, pelo projeto urbanístico em si, traz de volta, né, resgata a flora e a fauna nativa. Tá? Então, a empresa tem esse propósito
não como somente pensamento e planejamento, mas está no nosso DNA, está na nossa marca. Né? Entendi. Ô, João, deixa eu entender um pouquinho mais detalhadamente o conceito. Você não está falando só, portanto, de elaboração de projeto paisagístico nas áreas comuns que vocês constroem nos condomínios, enfim, nos empreendimentos imobiliários. Você está falando de aproximação física mesmo, com áreas naturais, é isso? Basicamente é isso? Exatamente. O master plan da nossa área, que ocupa 2 municípios, ela é intermunicipal, Tijucas e Porto Belo, ele prevê 4.300.000 metros quadrados. Tá? A grosso modo, a gente pode falar de uma ocupação aí de 60 a 80 mil pessoas, considerando uma verticalização. Tá? A gente está falando de uma cidade. Né? A primeira fase, que é a fase que a gente está agora, a fase inicial, que a gente chama de fase 1, que é o Reserva Royal, que é um empreendimento, né, com 480 lotes, com área de centralidade, ela provisiona isso. Então, existe todo um pensamento em área de centralidade, para que as pessoas tenham uma área onde a gente tem uma via de 28 metros que não tenha carro, para que possa ter a economia girando. A gente tem um parque orquidófilo, né? A gente tem um centro ecumênico que vai ser construído. Tá? Então, o leito do rio, que é o Rio Santa Luzia, que divide o município de Porto Belo com Tijucas, não sei se você conhece aqui a região, Sim. mas a gente vai ter uma preservação no entorno, nas bordas, com manejo de água, que obrigatoriamente ela é 30 metros, a gente está colocando mais 70 de cada lado, né? A gente está colocando 140 metros. Nesse entorno, a gente vai ter áreas com quadras e com quiosques, onde a gente resgata a natureza que está nesse entorno ao redor, além de 1 milhão de metros quadrados de área preservada nesse espaço, mais o parque que a gente tem. Então, a sustentabilidade ela não está necessariamente presente no projeto arquitetônico ou construtivo. Tá? Existe uma premissa que o CEO da empresa fala, né, o Luiz Bar, que eu carinhosamente chamo ele de Mr. Luiz, que é a consciência coletiva. Uhum. Né? É muito fácil a gente falar de sustentabilidade, né? Mas existem alguns princípios básicos de sustentabilidade que a gente tem que resgatar mesmo, porque às vezes o cara ele fala de sustentabilidade, usa o tecido XYZ, mas assim, ele não recicla o lixo na casa dele, ou se recicla, o coletor não faz a coleta seletiva. Não dá o exemplo. Né? Então, não dá o exemplo. Não dá o exemplo. Então, assim, e a gente tem que falar de sustentabilidade econômica também. A gente está criando uma área, planejando uma área que tem um centro econômico, a gente tem projeto, né, para fase 2, para fase 3, envolvendo universidades, né? A gente planeja um espaço e um ambiente onde realmente a sustentabilidade não seja um discurso. E isso também passa pelos nossos colaboradores, pelos nossos parceiros. O meu papel, né, durante 2 anos eu tive presente na área de comunicação e no marketing, construindo, né, a marca, mas o meu papel hoje, né, como porta-voz, né, de relações corporativas, é que essa consciência coletiva fique muito clara, que todos os colaboradores, os parceiros entendam isso. Todas, né, as equipes envolvidas no processo, né? Todas as equipes envolvidas no processo. O tempo todo, né? A semente desse diálogo que a gente vai ter aqui, que em algum momento vocês tiverem a oportunidade de conhecer aqui o espaço e o master plan e tudo, vai germinar em outras pessoas. Sim. E provavelmente em outros empresários, outros empreendedores, em outros projetos, né, de concorrência ou não importa. Né? Eu entendo, eu pratico esse valor de sustentabilidade na minha vida há quase 30 anos. Né? Eu venho de um mercado corporativo, mas eu sempre tive presente em empresas que, de alguma forma, né, não só discursam, né, uma prática comercial sustentável, porque hoje as bolsas de valores reconhecem isso, né, isso é valor, o ESG, né, o valor ESG, né, mas isso tem que ser praticado, porque senão, assim, não tem aderência, né. E não tem autenticidade, né, João? Perde um pouco da autenticidade, não, a ideia não se associa ao projeto, a prática não se associa à teoria, né. Ô, João, deixa eu esclarecer uma dúvida contigo. Você está falando de condomínios horizontais, verticais ou os dois? Ou seja, é possível aplicar esse conceito nas duas modalidades de condomínios? Porque eu fico tentando imaginar como é que você pode fazer um imóvel com um condomínio vertical, grande, como muitas vezes acontece em algumas grandes cidades de Santa Catarina, litoral catarinense, por exemplo, e como é que você aplica esse conceito, seja em relação, por exemplo, a tratamento da água, aproveitamento da água, espaços verdes? Me explica um pouquinho essa questão da prática operacional do projeto nesse tipo de formato de condomínio, né?
Tá, a gente tem assim, a gente na verdade, assim, a primeira fase ela não é um condomínio, uma área é um loteamento aberto, tá? Não é um condomínio fechado. Existem a fase 2, a fase 3, outras áreas onde a gente tem essa ocupação. O que acontece é o seguinte, né? A gente, por um lado, está preservando algumas áreas. Então, por exemplo, existe um estudo, existe um arquiteto urbanista que está com a gente agora desde o começo do ano, já pensando na fase 2, que está estudando nessa primeira fase a logotipia de marcação dos espaços verticais e horizontais. A gente ficou estudando durante um ano como é que é a incidência solar através de softwares para que o vizinho que receba, por um lado, uma torre de 10 andares, ou de 5 andares, ou de 4 andares, seja preservada no sol durante todo o dia. Aproveitamento otimização do aproveitamento da luz. Exatamente. Então, assim, o pensamento... Estou te dando um exemplo, sim, né? Sim, muito, sim. Né? Mas, assim, que pouca gente... A gente, assim, é óbvio que quando a gente coloca 70 metros numa área de 1 quilômetro de um leito de um rio, você multiplica isso pelas duas bordas do rio, você faz ideia da dimensão. E, assim, somos um grupo que tem um lado por trás econômico, né? Mas existe uma preocupação em que a gente otimize o espaço e realmente pratique o que está sendo pensado e processado. É importante a gente falar que assim, o grupo, né, que é uma família, está há 100 anos em Tijuca. O gestor da empresa, hoje, o CEO da empresa, o Luiz Baia, né, e o filho, o principal executivo da empresa, o Rudy, a fazenda, né, onde nasceu a coisa, tem toda uma ancestralidade, né? Eles fazem parte da história da cidade, eles tiveram presentes em construção de fórum, de maternidade, de hospitais. Então, já existe um urbanismo na empresa pela sua história, da família Bayer, Galotti, na região. Então, assim, o que é importante, a gente está falando de um legado, né? A gente está falando... né, o gestor da empresa, né, a quem eu admiro muito, trabalhei com muitos executivos, né, no Brasil e fora do Brasil, ele é um gestor de 86 anos, eu falo que ele é um jovem, né, num corpo com muita história, né, ele está a mil nessa história, né, e é uma pessoa que tem 86 anos, né, então assim, não tá é sobre fatiar e vender. Não é sobre isso. Ô, João, a gente óbvio que a gente tem, né? A gente está falando, mas não é sobre isso. Sim, o João, a gente está falando aqui de proteção ambiental, aproximação da comunidade com o meio ambiente, mas aí tem um problema, né, João? Os espaços verdes nas grandes cidades, sobretudo, são cada vez menores, né? Em função de loteamentos regulares, da destruição do meio ambiente provocada por poluição, enfim, lixões instalados regularmente em muitas cidades. O foco da empresa é buscar esses espaços, mas eu te pergunto se não está cada vez mais difícil localizar essas áreas em função dessa degradação que está acontecendo. E aí não só em Santa Catarina, obviamente, mas em todos os estados brasileiros, né, João? Como é que vocês trabalham essa questão da localização de espaços adequados a essa proposta que vocês defendem? Assim, o nosso master plan ele foi estudado durante quase 3, 4 anos. Tá? Eu estou falando do master plan geral, a área total. Durante esse master plan, a gente trouxe parceiros dos mais variadas áreas do mercado. A gente tem a DEF, né, que é uma empresa de urbanismo, tem a GEASA com manejo de água, a Fluxos, a Harmonia Verde, a CREPS, pessoal de pesquisa, né, a Brain, a Urban System. Então, assim, a gente tem uma equipe por trás, a equipe de comunicação da Escala Meta, tem uma equipe por trás com pensamento e com inteligência que a gente não tem na especialidade. Então, a gente montou uma equipe de profissionais para que nos orientasse dentro do que a gente imaginava e validasse isso em pesquisa, em planejamento, em estratégia. Quando a gente olha para o espaço, uma coisa que é importante, né, a gente falar, assim, a gente catalogou durante 6 meses toda a vegetação, toda a fauna, toda a flora da região. Tá? A gente tem todas as espécies catalogadas, a gente tem imagens, a gente tem vídeos, né? A logomarca da empresa, que é a Saída 7 Cores, ela surgiu de uma gravação noturna. Né? Então, quando a gente planeja uma ocupação de espaço, né, principalmente na questão horizontal, né, é óbvio que a gente tem que atentar a algumas questões hídricas, questão de reaproveitamento de água, questão de energia, questão de circulação, questão de transporte, que são problemas recorrentes em qualquer cidade, pequena, média ou grande, são recorrentes, né? E onde o poder público muitas vezes não atende à demanda.
né? Então, o nosso trabalho é desenhar um ecossistema Certo. que seja viável, economicamente viável, e que, mais do que isso, né? A gente também não quer, não é uma coisa que a gente está querendo fazer, a gente já está, nessa primeira fase, a gente já tem um regramento. Antes da venda, a gente fez um regramento do que são as premissas de Certo. construção, né, do comprador, seja comercial, seja residencial, seja quem incorporar na verticalização, do que se pode e não se pode fazer. Olha, essa é a nossa cláusula pétrea do que imagina-se. Aí a coletividade vai entender, né? Não existe, né, a gente tem um direcionamento de segurança, a gente tem algumas questões que estão sendo previstas, mas o que é importante, né? Eu acho que é o que eu acredito que seja o mais importante. A gente tem que, de alguma forma, né, conscientizar essas pessoas, né, quem vão ocupar o espaço, porque compete a elas, né, Aurélia? A gente pode falar de milhões de coisas de coleta seletiva, etc e tal, mas, assim, existem as esferas que cada um tem a sua responsabilidade, né? A esfera pública tem a sua função, né, seja ela executiva, legislativa ou judiciária, né? A esfera privada tem a sua função, mas a sociedade tem a sua função. Claro. Eu já ia perguntar isso para você, mas eu queria usar um gancho que você acabou de citar, que é a questão do poder público, né? Não dá para pensar em empreendimento que não tem apoio do poder público, né, João? Seja no apoio à questão da preservação por meio das suas instâncias de poder, seja na própria criação de uma logística que facilite a adequação desse conceito na região do entorno, né, João? Estou falando aqui de iluminação pública, acesso mais fácil, saneamento básico, enfim, questões básicas de qualquer via urbana ou de via rural. Ou seja, o apoio do setor público é fundamental no empreendimento, né, João? É fundamental. A gente vive em um país onde, por uma série de questões, ele é um país onde a gente tem uma economia, né, de gestão de impostos que ela é descentralizada, quer dizer, o município recolhe, passa para o Estado passa para o governo federal e depois volta, e muitas vezes esse recurso ele se perde no meio do caminho por N questões. Por princípios, assim, nós somos, tá, uma das nossas premissas, assim, nós somos apartidários e nós não trabalhamos no viés político. O que a gente faz? Tá? A gente monitora e a gente informa e a gente trabalha em parceria. Toda a estrutura que está sendo desenhada hoje, né, nos nossos empreendimentos, elas são muito independentes, né, o tratamento de água, a rede de esgoto, a iluminação, o transporte, etc. E tal. Uma coisa que é importante a gente falar, assim, né, eu arrisco a te dizer que isso é algo, se não for idético, é raro, tá? A gente está numa área que ela é dividida pelo Rio Santa Luzia, que ela divide 2 municípios, Tijucas e Porto Belo. Só que o Master Plan está nos 2 municípios. Então, assim, existe uma necessidade em que os municípios, com seus interesses distintos e com seus gestores distintos, caminhem juntos com esse propósito. Você tem que dialogar com os dois. Tem que dialogar na verdade, com os dois. E os dois têm que dialogar entre si, sim, né? Sim. Ô, João, deixa eu te perguntar, o que o empreendimento aí entre Tijucas e Porto Belo traz de novo em relação aos empreendimentos do mercado que podem se comparar aos de vocês? Ele traz alguma novidade? É pra você fazer um spoiler aqui, viu, João? Assim, eu não vou entrar no viés comercial, né? Existe um tipo comercial, nem essa a pauta, tá? O que a gente pode falar, o que a gente observa, existem alguns espaços da região de Santa Catarina que está acontecendo também no Brasil, tá? Acho que isso começou nos anos 60 com o Royotak em Alphaville, né? De criar esse espaço, né? O que acontece, assim, existem alguns empreendimentos que são vizinhos nossos, né? Tem um campo de golfe, tem a Avocan. Eu não tenho problema nenhum em falar dos concorrentes, eu acho que a gente tem que aumentar a pizza e não aumentar a nossa... Né? Tem muita gente com esse pensamento e olhando para isso, até os empreendimentos verticais, né, na região também começam a ter esse pensamento. Mas o que eu posso te dizer, né, você fala assim, o que tem de novo, o que tem de exclusivo? O que eu posso te garantir é o seguinte, posso te garantir isso. Existe um pensamento de um gestor que aplica uma consciência coletiva com uma ancestralidade numa área de 100 anos, e que já fez muita coisa lá, né, e vai continuar fazendo, onde o espaço e todas as ações sociais, econômicas e de construção, elas são voltadas para as pessoas.
é importante que isso fique claro. A gente tem que ter muito cuidado. O que eu posso dizer que a gente pensa diferente. É mais tá? do que um negócio, né, João? É um conceito, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra numa área nativa, né, numa área de floresta ou num solo desconhecido, ou o que quer que seja, né? Somos mamíferos. Na cadeia alimentar a gente está, entre aspas, no topo da pirâmide. Sim. Há controvérsias, mas estamos. Então, assim, a gente, quando vai ocupar esse espaço que pertence à natureza, e acho que aí eu vou até entrar assim, natureza, eu acho que é uma forma expressiva muito divina, né? Acho que existe uma presença divina na natureza, nas espécies. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito acolhimento com esse espaço. Certo. Né? Não dá para a gente chegar... Então, assim, isso eu posso te garantir, que o pensamento, a consciência coletiva e esse olhar que espelha a todos é diferenciado. Poderia falar de projeto arquitetônico com os caras que estão com a gente tem um conceito de townhouse, que é um negócio que vem da Dinamarca, né, é um conceito de ocupação arquitetônica diferenciada. Certo. Poderia falar da centralidade, poderia falar... Né, a gente tem uma área que é um orquidário, a gente poderia falar da arena multicultural, poderia te dar os features de produto, né, mas eu acho que é pouco perto do que é a grandiosidade de uma consciência coletiva e um olhar que a gente tem. E assim, isso não é discurso. Se você vier aqui conversar com qualquer colaborador da empresa e for lá na área, né, isso está recorrente. Né? Qualquer parceiro nosso vai estar alinhado por esse pensamento. Tem a ver com missão e valores da empresa, né, João? Tem que ser, eu acho que assim, olha, chega um momento da nossa vida que eu tive uma consulta antes de fazer esse meu procedimento cirúrgico com o médico, que ele falou um negócio para mim que me fez refletir muito. Né? Eu acho que tem um momento da nossa vida que a gente tem que entender o nosso propósito. Propósito é uma palavra que está em moda, né? Certo. Agora, mas assim, a gente tem que saber, né? Porra, não é só sobre pagar conta e boleto. É importante, né? O aspecto material mas assim, eu acho que, você é um cara que tá metendo as caras numa área sustentável, né? Econômica, que é difícil pra caramba, é extremamente desafiadora, né? Sei como é que é os recursos, a visão. Então, assim, cara, por que você está fazendo isso? Porque você acredita. Sim. Né? Eu penso dessa forma, né? Então, assim, se não tem o propósito, eu venho de um mercado, assim, eu trabalhei em empresas, né, Brasil, fora do Brasil, né, sempre fora da caixa, né? O meu pensamento criativo e estratégico, ele é bem out of the box, certo. Né? Mas, nesse caso, a gente está falando de um propósito, a gente está falando de, assim, você tem um espaço que eu quero morar lá. Sim. Como é que vai ser esse lugar? Quem é o meu vizinho? Como é que eu vou ter? Da onde vem a água? Uma coisa maior, né? Muito maior. Né? Ô, João, deixa eu fazer uma provocação para você aqui. Uma das questões que tem sido objeto de polêmica na discussão aí das novas tendências da construção civil é a verticalização dos empreendimentos, cada vez maiores, cada vez mais altos, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, João, mas eu queria que você avaliasse se você acha que esse conceito de verticalização não conflita com esse conceito da integração com o meio ambiente. Porque me parecem coisas que são dissonantes, você não vê essa dissintonia, essa divergência. Ou seja, dá para compatibilizar, João, grandes empreendimentos de condomínios verticais com essa preocupação com o meio ambiente, integração em espaços urbanos preservados, ou você acha que é um pouquinho mais complicado pela própria natureza específica do imóvel, dos imóveis, né? Não, dá para fazer, tá? Eu trabalhei um tempo fora, tá? Nós latinos, América Latina, a gente vem de uma formação americana, né? Que tem uma coisa do American Way of Life, de consumo, de grandiosidades. Os europeus, os ocidentais, os japoneses, eles trabalham com espaços compactados. Eu vou chegar no raciocínio e você vai entender. Né? Quando a gente verticaliza, quando a gente fala em verticalizar alguma área nossa, o que a gente está pensando? Né? Vou dar um exemplo prático. Né? A gente tem um desenho aí que vai envolver uma área de ensino, né? Ou algo próximo disso. Mas para ter o ensino, eu preciso de estudante, preciso de professor. E esses caras, se morarem perto, legal. Então, assim, quando eu vou pensar numa área vertical, o que eu vou pensar?
Pô, qual o tipo de empreendimento que tenha toda... Eu não vou nem falar na parte arquitetônica, tá? Que a gente já tem uma característica própria. Eu não vou nem entrar nesse mérito de reaproveitamento de água, de energia, porque isso é default, isso é o básico. O que eu estou falando é econômico. Quando a gente vai desenhar um espaço, seja lá, né, vai empreender, vai incorporar, que seja uma torre de 10 andares, 15 andares, sei lá quantos andares, eu tenho que pensar na viabilidade econômica da ocupação daquele espaço. Por exemplo, né, eu posso fazer um contrato de 3 meses de ocupação do espaço para o cara só o período de férias. E ele vai ter um espaço compactado, onde já tem uma mobília, onde já tem as necessidades básicas e já tem os serviços atrelados. Sim. E para eu poder ocupar isso, né, e eu tenho que ter um viés na economia do negócio, eu tenho que subir. Né, eu tenho que jogar ele para cima. Não tem uma, duas, quantas lajes forem. Né? Mas assim, eu não preciso ter... Né, eu não necessito, né, eu vejo dessa forma, eu moro aqui na divisa, eu moro na Praia Brava, entre Balneário Camboriú e Itajaí. Eu não vejo a necessidade de ocupar um apartamento de 400 metros quadrados para 2, 3 pessoas. Eu, particularmente, assim, eu não tenho nem roupa para isso, cara, para usar todos os dormitórios. Não, para que eu vou fazer 400 metros quadrados? É espaço, né, demais. Mas, assim, é o meu pensamento e eu respeito quem está no mercado, quem vende, quem compra, quem consome, tudo certo, né? Eu venho de uma cultura, né, eu cresci com orientais, né? Eu passei um tempo na Europa, então é uma outra maneira de pensar. O jeito ocidental americano é aquela coisa, né? Coloca um Mustang motor V8, porra, super poderoso. Hoje, assim, o cara nem tem mais V8. Sim, né? Exato. Então, eu acho que, não sei se eu te respondi a respondeu. Ô, João, eu vou ter que, infelizmente, encerrar a entrevista, porque são só 30 minutos, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final rapidinha para os nossos telespectadores, ouvintes do programa, do podcast, para a gente poder encerrar esse programa, João. Um recadinho final aí para os nossos ouvintes e telespectadores. O que eu gostaria, talvez, né, de contribuir, assim, eu gostaria que as pessoas elas refletissem, né, e parassem esse tempo de qualidade para respirar e perceber a sua respiração, principalmente, e entender que a sustentabilidade, ela não é uma filosofia. Sustentabilidade é uma prática diária. Ela envolve ética, ela envolve um compromisso com você mesmo. Cada atitude que você tenha, não importa se você usa uma roupa sintética ou se o seu carro é flex ou elétrico, mas essa sustentabilidade ela tem que passar pelas pessoas, né? Pela relação de trabalho, de contratação, pela relação de conduta, pela relação de alimentação, pela relação de opção de compra, né? Pela relação de opção de espaço de vida e de autoconhecimento. Então, a sustentabilidade hoje, né, ela está muito avançada, ela vai muito além. Eu gostaria que as pessoas elas se entendessem isso. E mais do que isso, tem que repassar isso para as próximas gerações para que isso não se perca, né? Legal. Acho que essa é a mensagem que eu deixo para todos aí. Ô, João, muito obrigado pela entrevista, é um prazer te receber aqui. João Arthur Quaresma, da Veia de Azul Urbanismo, aqui nos dando o prazer de conversar com ele, de nos dar uma aula aí sobre urbanismo e sustentabilidade. Pessoal, obrigado e até a próxima semana.